Macho, véi, se a bronca era clicar aqui, apertar o pitoco e começar a terceira parte da aula de hoje, bronca zero, bronca resolvida. Agora me diga que eu tô aqui encafifado, eu tô aqui mais pensativo do que fofoqueira quando não vê ninguém na rua. Que diabo é essa história que você disse que depende, macho? Depende de quê, criatura abominável? Galera, na verdade, o entendimento tanto doutrinário quanto jurisprudencial, de novo a velha ladainha, que nós recomendamos que vocês levem para a prova da segunda fase do 23º Exame Unificado, é que, dentre esses 4 elementos constantes ao teor do artigo 41 do Código de Processo Penal, nós podemos dividi-los ou subdividi-los em 2 grandes grupos. Nós temos aquilo que a doutrina convencionou chamar de elementos essenciais ou indispensáveis que, não estando presentes no caso concreto, obrigatoriamente o juiz irá rejeitar liminarmente a peça acusatória. E nós temos os elementos adjutórios, também conhecidos como dispensáveis ou sanáveis, que não obrigam necessariamente a rejeição liminar, devendo o juiz observar se sua ausência pode ou não ser suprida por outros elementos constantes na peça acusatória. Eu vou dizer de novo, vou dizer devagar e depois eu vou estender a explicação. Vocês entenderam que existem 4 elementos no artigo 41 do CPP que, em tese, devem constar na peça acusatória. Beleza. Esses 4 elementos, eles se subdividem em 2 modalidades, ou em 2 grupos, ou em 2 gêneros, se você assim o preferir. O primeiro grupo são os elementos essenciais, também chamados de indispensáveis. Os elementos essenciais ou indispensáveis são aqueles que, se não tiverem, o juiz nem pensa nada. O juiz rejeita liminarmente a peça acusatória por inépcia formal e fundamenta essa rejeição no 395, inciso 1. E nós temos um segundo grupo, que são os elementos adjutórios, também chamados como dispensáveis ou sanáveis. Inclusive a FGV adora esse termo, dispensáveis ou sanáveis, que são aqueles que, não estando presentes na peça acusatória, não obrigam automaticamente a rejeição liminar. O juiz poderá observar se a sua ausência não poderia ser suprida por outros elementos constantes na peça acusatória. Pegaram essa diferenciação? Quais são, então, dos 4, os elementos indispensáveis? A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias e a qualificação do acusado ou os meios para identificá-lo. Se não estiver presente no caso concreto a exposição do fato e suas circunstâncias, o juiz não tem nem o que pensar. Não contar a história, o juiz rejeita liminarmente a peça acusatória, não tem nem o que pensar. Ou, se não estiver presente a qualificação do acusado ou os meios para identificá-lo, também não tem o que pensar. A rejeição liminar deve ser obrigatoriamente decretada pelo juiz. Por isso que são chamados de elementos essenciais ou indispensáveis. Já os elementos dispensáveis ou sanáveis seria a classificação do crime e o rol de testemunhas. Por que é que a classificação do crime, ainda que não conste ou que esteja errada, o juiz não precisa obrigatoriamente rejeitar a peça acusatória? Porque se a falha é simplesmente de tipificação, se a falha cometida foi apenas no que diz respeito à indicação correta do artigo, do inciso, do parágrafo que corresponde aos fatos narrados, o juiz, se quiser, ele pode corrigir essa tipificação através de um instituto chamado de emendatio libelli, sem necessidade de aditamento da peça acusatória. Eu não vou adentrar aqui na explicação da emendatio libelli, por quê? Porque lá nas aulas de Aninha, lá nas aulas da professora Ana Cristina, vocês vão estudar a fundo tanto o instituto da emendatio quanto o instituto da mutatio libelli. Emendatio libelli, que está disciplinada ao teor do artigo 383
do Código de Processo Penal e multatio libelli, que está disciplinado ao teor do artigo 384 também do CPP. Então, lá nas aulas da professora Ana Cristina, com toda a riqueza de detalhes que é tão pertinente às aulas de Aninha, vocês vão aprender e estudar a fundo o que é emendácio e mutácio, ok? Aqui eu apenas estou adiantando para vocês que emendácio libelli é uma mera correção na indicação do dispositivo onde a conduta está tipificada. De novo, emendácio libelli é uma mera emendácio, correção simples, correção direta. É uma simples correção na indicação do dispositivo normativo onde a conduta está tipificada. Exemplo, o Ministério Público está acusando o réu de ter praticado o crime de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Ele conta toda a história, ele narra todos os fatos de um homicídio praticado com emprego de veneno. E na hora de fazer a tipificação, o Ministério Público bota nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. Está errado. O homicídio qualificado pelo emprego de veneno está tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Mas perceba que nesta situação, o que nós temos aí é uma mera falha de indicação do dispositivo normativo. A história foi toda contada, os fatos narrados correspondem a um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Apenas na hora de indicar o dispositivo normativo, ou seja, de fazer a classificação do crime é isso, é indicar o artigo de lei onde a conduta pode ser tipificada, quem acusou se equivocou. Nesse caso, o magistrado tem duas opções. Se ele não quiser ter trabalho, ele rejeita a peça acusatória, rejeita liminarmente com fundamento no 395, ou se o juiz não quiser, o juiz pode corrigir no curso do processo através de um procedimento que, como eu disse, a Aninha vai explicar a vocês, chamado de emendácio libelli. O juiz pode simplesmente corrigir essa peça acusatória no que diz respeito à classificação do crime. Perceberam? O juiz pode rejeitar, por isso que é dispensável, é sanável. O juiz pode não querer ter problema, não, errou, não sou eu que estou errando, rejeita e acabou, se o juiz está certo. Ou o juiz pode dizer, não, eu não vou rejeitar só por isso não. Eu recebo essa peça acusatória e no curso do processo eu adoto a emendácio libelli, eu corrijo onde tem inciso 4, eu coloco leia-se inciso 3. Acabou-se. Ambos os procedimentos são juridicamente aceitáveis. Perceberam? De novo, ambos os procedimentos são juridicamente aceitáveis. Por isso que é um elemento dispensável ou sanável. PLG, peraí. Então, deixa eu juntar as ideias aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Oferecer uma denúncia contra o réu. A denúncia narrou corretamente os fatos, a denúncia identificou o réu, mas na hora de tipificar, de dizer o artigo de lei, ou o inciso, ou o parágrafo, quem acusou errou. Beleza. Isso é um erro que diz respeito a quê? A classificação do crime. Nesse caso, o juiz faz o quê? Nesse caso, o juiz tem duas opções. Ou ele rejeita liminarmente a peça acusatória, ele está no direito dele. Não quero corrigir não fui eu que errei, não vou corrigir. Rejeita liminarmente a peça acusatória, 395, inciso 1, ou o juiz pode achar que isso é uma coisa que ele mesmo pode corrigir, recebe a peça acusatória e no curso do processo faz a correção da mera tipificação, seguindo as regras da emendácio libelli. Pegaram o bizu? Giovanni, beleza. Você está falando sempre aí se quem está acusando errar na tipificação. E se o cabo esquecer de botar o artigo de lei? O cara contou a história do crime, mas na hora de fechar a peça, ele esqueceu de indicar o artigo, o inciso, o parágrafo. Ainda assim, se o juiz quiser, se quiser, ele não é obrigado. Ele pode receber a denúncia ou a queixa e no curso do processo fazer a devida indicação, também pelo procedimento da emendácio libelli. Tranquilo? E o segundo elemento dispensável é o rol de testemunhas. Por dois motivos. Primeiro, o crime pode não ter testemunhas. Pode acontecer. Só estava o acusado e a vítima, ninguém mais viu e a gente consegue provar o crime pelo sistema CRTV, pelo sistema de câmeras de vigilância. É possível? É possível. Ou então, mesmo não tendo rol de testemunhas, foram apresentados tantos outros elementos
que o juiz diz, mesmo que eu não escute testemunha nenhuma, seria possível julgar esse caso concreto. Então, a ausência do rol de testemunhas não obriga o juiz necessariamente a rejeitar a peça acusatória, mas também não proíbe. Não tem rol de testemunhas, o juiz escolhe. Se ele quiser rejeitar, ele rejeita. Se ele achar que dá para julgar mesmo sem ter testemunhas, ele recebe. Beleza? Pegaram o bizu? Então vamos fazer o primeiro resumo da ópera aqui. Inépcia formal. Quando é que a peça acusatória será rejeitada por inépcia formal? Quando faltarem algum dos elementos constantes ao teor do artigo 41 do Código de Processo Penal. Esses elementos vão se subdividir em duas modalidades, os elementos essenciais e os elementos dispensáveis. Se você não tiver um dos elementos essenciais, quais são? A narração dos fatos e suas circunstâncias, a devida indicação da identidade do acusado. Se faltar um desses dois elementos, o juiz não tem o que pensar. Ele é obrigado a rejeitar a peça acusatória no 395, inciso 1. Agora, se faltar a correta classificação do crime ou a indicação do rol de testemunhas, aí o juiz passa a ter duas possibilidades. Ou o juiz, se quiser, cabe a ele decidir, rejeita liminarmente a peça acusatória, ou então o juiz ele pode receber a peça acusatória se ele entender que é possível, que é sanável esse equívoco. Se você é aquela pessoa que gosta de estudar, fazendo os mapas mentais, você é um cabo como eu só sei estudar escrevendo. Eu só sei estudar riscando. Se eu me sentar para estudar alguma coisa, eu boto logo uma resma de papel ofício do lado ou um caderno, porque se eu não estiver escrevendo, eu não sei estudar. Você pode fazer o seguinte aí na sua folha de caderno, você pode criar o seguinte mapa mental. Você bota assim, ó, rejeição liminar, inépcia. Aí você bota inépcia formal. Aí você escreve ausência dos requisitos do artigo 41 do CPP. Não é isso que caracteriza a inépcia formal? Aí você faz o seguinte mapa mental. Você sabe que a rejeição liminar por inépcia formal é se faltar requisito do artigo 41 do CPP. Aí você coloca assim: esses requisitos podem ser essenciais ou podem ser dispensáveis. Se os requisitos forem essenciais, a rejeição é obrigatória. Se faltar a descrição das circunstâncias do crime ou a qualificação do réu, o juiz não tem o que escolher, ele é obrigado a rejeitar. Se os requisitos forem dispensáveis, a rejeição é facultativa. Caberá ao juiz decidir se rejeita ou não, que seria a classificação do crime, a indicação, a correta indicação e o rol de testemunhas. Beleza? Novo de loja? Pegaram esse bizu? Vamos mais. Se não for caso de rejeição formal ou de rejeição de conteúdo, de intelecção da peça acusatória, aí o juiz passará para a segunda análise. O juiz vai observar se não seria motivo, deixa eu até voltar aqui para o artigo 395, beleza. O juiz vai observar se não seria possível de rejeitar a peça acusatória por ausência de pressuposto ou condição para o exercício da ação penal. Ele chega à conclusão que a peça acusatória não é inepta. Ele chega à conclusão que tudo que é para ter na peça acusatória, em termos do artigo 41, estão presentes e que ele consegue entender a peça acusatória. Beleza, aí ele dá um segundo passo. Ele vai observar se não seria hipótese de se rejeitar a peça acusatória por ausência de pressuposto ou condição à propositura da ação penal. Tem muita gente que me pergunta também no plantão de dúvida isso. Giovanni, como é que a gente faz para diferenciar um pressuposto... vai eu passando demais. Como é que a gente faz para diferenciar um pressuposto processual e uma condição para o exercício da ação penal? Qual seria a diferença? Será que pressuposto processual e condição para o exercício da ação penal é a mesma coisa? Veja, eu aqui vou pecar por excesso.
vão se acostumando com uma coisa no nosso curso de segunda fase. Eu sempre vou pecar, também a professora Ana Cristina, nós sempre vamos um pouquinho além do que é necessário para a sua prova. A sua prova vai ter esse nível aqui, nós vamos estar um nível um pouquinho acima. Por quê? Porque se você está preparado para responder uma questão mais complexa, se você está preparado para responder uma questão mais difícil, se você está preparado para fazer algo um pouco mais tenso, vamos dizer assim, mais duro, mais cabuloso, por consequência, você também estaria preparado para fazer algo mais fácil. Se nós aqui só damos a informação no exato nível da prova, qualquer ponto que a prova for um pouquinho além, o cara fica meio agoniado. Mas se a gente dá sempre a informação sobrando, é melhor você ter a informação e não precisar dela se utilizar do que o inverso, né? Porque você precisar e não saber, vai dizer, puta que pariu, o Giovanni não falou isso. Ah, não, a gente prefere que sobre a informação. Eu não acho que a sua prova vá chegar a esse nível. Eu não acho que na hora que você for redigir uma peça, lá nas preliminares, você vai precisar chegar a esse nível. Também não acho que numa questão discursiva você vai precisar disso. Mas vamos pecar por excesso. Tecnicamente falando, o que seria o pressuposto e a condição? O que você precisa na normalidade é saber, faltou pressuposto ou faltou condição à propositura da ação penal, morreu o boi. A peça acusatória deve ser rejeitada. Mas vamos lá, vamos pecar por excesso. Quando é que você está diante de um pressuposto à propositura da ação penal? Diz a melhor doutrina que os pressupostos são elementos que devem ser observados, objetivando identificar se a denúncia ou a queixa poderia ter sido efetivamente oferecida e se o oferecimento deveria ser feito perante o órgão jurisdicional que vai proceder à análise. Ou, em bom português, quando você está analisando os pressupostos da ação penal, você está se perguntando, essa lide, essa demanda, essa situação poderia ter sido trazida aqui à porta do Poder Judiciário? Será que seria possível a pessoa vir até o Poder Judiciário Penal e entregar essa bronca para o Judiciário julgar? E mais, será que a bronca foi entregue, aspas, na mão da pessoa certa? Será que essa bronca foi entregue na mão de quem efetivamente deveria recebê-la? Essa é a ideia dos pressupostos. Se você chega à conclusão que sim, que a situação poderia sim ter sido trazida ao judiciário penal e que ela foi entregue na mão de quem deveria, aí você passa para a análise das condições. As condições são observações se as peculiaridades do caso concreto para fins de verificação de alguma regra genérica ou específica do processo estão satisfeitas. Se as regras específicas, se as condições específicas daquela situação estão manifestas para que a ação penal seja recebida. Aí você diz, vixe, macho velho, não vou mentir para lhe agradar, acabei de ter o meu primeiro momento Biafra do curso. Acabou, PGG. Que diabo é o momento Biafra do curso? Eu não entendi. Momento Biafra é aquele momento que você não entende porra nenhuma. Momento Biafra é aquele momento que vem até bem, seu raciocínio vem até bem, mas daqui a pouco você começa a voar, você começa, não sabe mais o que é que o professor está falando. Não fique preocupado não. Ao longo do curso nós teremos diversos momentos Biafra. O importante não é a preocupação, não é ter o momento Biafra, é deixar ele permanecer. E antes que alguém me pergunte por que momento Biafra. A maioria de vocês não tem idade para lembrar, não. A maioria de vocês que estão me assistindo, quando nasceram, Xuxa já estava na Globo. Vocês não tomaram Guaraná Brahma nem Taí. Vocês, quando nasceram, já existia Coca-Cola Zero. Vocês são do tempo de Anitta fazendo sucesso na carreira internacional. Eu sou de uma época, meu patrão, que o grande sucesso, um dos grandes sucessos era um cantor chamado Biafra, que ele tinha uma música chamada Sonho de Ícaro. Tinha um programa que passava sábado de tarde na Globo, que era o Cassino do Chacrinha. Todo sábado, Biafra estava no Cassino do Chacrinha. E quase todo sábado ele cantava aquela música, voar, voar, subir, subir,
E por onde for, pois bem, meu patrão, se você lembra de Biafra, se você lembra do Ursinho Blau Blau de Léo Jaime, se você lembra das músicas de Mara Maravilha, quando ela tinha um programa infantil, bem-vindo ao clube dos que estão ficando velhos. E por causa dessa música de Biafra, Sonho de Ícaro, criou-se essa ideia que o cara fazer o Biafra é o cara voar, é o cara não entender porra nenhuma. E isso acontece, o professor está explicando aqui, de repente o professor fala um negócio, você não sabe nem para onde foi. Você dá aquela viajada, que diabo é isso, macho? Não tem problema. Não tenha medo de fazer o momento Biafra. Eu até acho bom quando o cabo faz o momento Biafra. Por quê? Porque ele se alui e a gente vem, ó, traduz, explica de uma forma remosa, explica de uma forma rasteira, explica de um jeito fuleiragem. O importante é você captar a ideia e matar na hora da prova. E já vou dando uma dica aqui, tá? Tem gente que vem e diz, não, é porque eu gosto da formalidade do direito, tem mais é que falar difícil. Meu patrão, você está no canto errado. Você não deve fazer esse curso de segunda fase penal, porque aqui o que a gente quer é que você passe. Aqui o que eu quero é que todo mundo seja aprovado nessa segunda fase. Eu quero que todo mundo entenda. É por isso que eu peço a vocês para assistir o vídeo tutorial. Porque eu digo, a gente vai partir do ponto que ninguém sabe de nada. Porque o importante é que todo mundo chegue no mesmo objetivo, que é passar na segunda fase do 23º Exame Unificado. Então, vamos traduzir o que seriam os pressupostos e as condições à propositura da ação penal. E eu vou traduzir de um jeito remoso, para afastar o momento Biafra, e depois eu volto à explicação chique. E para traduzir, eu vou pedir a ajuda a você, moça que está me assistindo em casa. Giovanni, mas eu sou homem, então só acompanha o raciocínio, que eu não quero sua ajuda não. Eu quero a ajuda das meninas. Pense aqui comigo, você cria essa imagem na sua cabeça. Imagine só que você está solteira, batendo biela. O que é batendo biela? Sem namorar um bocado de tempo, doida para arrumar um boy magia, doido para arrumar um cobertorzinho de orelha, tal, mas tá difícil. Tá difícil por quê, PLG? Porque o HQP tá complicado. O que, macho velho? O homem que preste. HQP é a sigla para homem que preste. Homem que preste tá difícil. Giovanni, tu anda atrás de macho? Não, não ando não. Mas eu também nunca pulei de uma ponte e sei que mata, né? Precisa estar atrás de um negócio para saber que tá difícil. Eu tô cheio, sou cheio. É minha amiga Demeri. Tá gravando essa aula, tá lá em cima. Pobre de Demeri aí, tá na luta há quase um ano para arrumar um homem que preste. Ela tá há quase um ano, que eu não vou entregar a vida da minha amiga Demeri, que só interessa a nós aqui da segunda fase. Ela está há quase um ano para arrumar uma criatura que preste, que queira namorar. Aparece muito homem, mas homem que preste não aparece. Entendeu? A minha amiga Demeri tem aparecido na vida dela, eu até fico triste e peço a vocês que não façam pilhera da situação da nossa amiga. A minha amiga Demeri, que está gravando essa aula comigo, ela arruma, por exemplo, aqueles homens alfajor argentino. Mas foi o que diabo é um homem alfajor argentino? É aqueles homens que de tão doce, tão meloso, a mulher abusa logo. Aquele cara que a menina dá um beijo nele, no dia seguinte ele já está perguntando se ela tem data preferencial para casar. Pelo amor de Deus. A menina ficou com ele hoje, amanhã ele já está ligando. 6 horas da manhã. Minha bilongueira, você é a coisa mais fofa do mundo. Eu liguei para te dar bom dia. Abusa. Não é um homem para namorar. Entendeu? Ou então aquele homem Walking Dead. Que diabo é um homem Walking Dead, PLG? É aquele cara que o filtro seletivo dele é nenhum. O que é que o zumbi do Walking Dead faz? Você sabe a resposta, você sabe o que é um homem Walking Dead. Você tem uma série de... Mas um homem que preste está difícil. E você, amiga que me assiste agora, você sabe disso. E mais, o homem que preste solteiro e disponível é mais difícil ainda. Porque tem um homem que preste, mas vivendo em cativeiro, que alguns chamam de casamento. Aí não adianta para você, não é verdade? Pois bem, então você está batendo biela. Você está solteira, você está doida para arrumar um namorado, ok? Primeira pré-condição para você é que seja homem e solteiro. É os dois pressupostos. Você só vai escutar uma proposta de namoro se for um homem e solteiro. Imagine só que uma moça, uma outra menina queira namorar com você, nada contra. Se
você gostar, namore, mas tem mulher que não gosta. E no meu exemplo, você não gosta. Você quer um homem, você não quer uma mulher. Se for uma menina chegando, é que eu queria conversar sobre namoro, e você não gosta, você vai escutar a proposta? Não, a proposta não é nem para ser oferecida. Porque seus pressupostos, para que alguém chegue até você falando em namoro, é que tem que ser homem solteiro. Às vezes o cabo é homem, mas é casado com 6 filhos. Vai namorar com você como? Se ele é casado. Ah, o cabo é casado com 6 filhos, chega que eu queria propor namoro, você não vai nem ouvir a proposta. Porque ele não satisfez os pressupostos. Então, os pressupostos são essas condições prévias que o seu pretenso boy magia tem que ter para poder propor o casamento. Para poder propor o casamento, para poder propor o namoro. Para poder chegar até você, batendo na sua porta e dizendo, ó, está aqui minha proposta de namoro. São os pressupostos. Mas não basta satisfazer os pressupostos. Vamos supor que o cabo é homem e solteiro. Ele chega até você, você vai deixar ele chegar para propor. Aí o cara chega e diz assim, olhe, eu tenho problema, não é problema não. Ele fala, ele já começa assassinando a língua portuguesa. Ele chega e diz, eu tenho problema com mulher que usa saia curta, vai namorar comigo, mas só vai sair de casa na hora que eu deixar, vai namorar comigo, mas não vai ter Instagram, não vai ter Face, eu saio na hora que eu quiser, você fica em casa. A proposta foi oferecida, mas as condições da proposta são tão ruins que você não vai aceitá-la. Concorda comigo? Ele satisfaz os requisitos prévios para lhe trazer a proposta. É homem e solteiro. Mas a proposta que ele apresenta falta elementos essenciais para que você a aceite. São as condições. Traz esse raciocínio, traz essa analogia para o direito processual penal, que você acabou de entender a diferença entre pressupostos e condições à propositura da ação penal. Os pressupostos são aquelas situações que devem ser observadas previamente para você saber se a peça pode, inclusive, ser apresentada. E se ela pode ser apresentada, a quem foi efetivamente. Quando você está falando em pressupostos à propositura da ação penal, você está falando de uma série de situações que quem está acusando deve observar previamente antes mesmo de bater na porta do judiciário e entregar a ação. Se essas pré-condições não forem observadas, a peça acusatória é rejeitada na hora. E quando você fala em condições da ação penal, você está dizendo que as pré-condições de apresentação foram satisfeitas, mas que na hora que a acusação está sendo analisada, faltam condições que permitam que ela efetivamente seja recebida. Essa é a ideia das condições da ação penal. Então, os pressupostos, antes. Os pressupostos são situações que devem ser observadas por quem acusa antes mesmo de peticionar a denúncia ou a queixa. Se esses pressupostos já não foram satisfeitos, rejeita-se liminarmente. Caso esses pressupostos sejam satisfeitos, aí o juiz vai olhar o teor do que foi apresentado para ver se as condições específicas estão presentes. Se as condições específicas não estiverem presentes, ele rejeita liminarmente. É por isso que eu sempre faço essa analogia com a proposta de namoro. Pegaram? Por isso que eu pedi a ajuda das meninas. A menina solteira quer namorar com um homem que seja também solteiro. Ela está aqui. Chega uma moça e vem dizer, é que eu queria lhe propor um namoro, o que é que ela vai dizer? Não, não, pode parar, nem propunha. Já rejeita liminarmente. Nem propunha, porque você não satisfaz meus pressupostos. Para que eu escute a proposta, você tem que ser homem solteiro. Você é mulher, eu não escuto. Pressupostos. É um homem solteiro. Os pressupostos estão satisfeitos. Um homem solteiro chega e diz, eu queria lhe propor um namoro. Os pressupostos não foram satisfeitos? Aí ela se vira e diz, proponha. Aí o cara diz as condições do namoro. Se ela achar que aquelas condições não são satisfatórias, ela diz, agradeço a proposta, mas rejeito. Ela permitiu que a proposta fosse feita porque os pressupostos foram satisfeitos. Mas as condições que estavam no teor da proposta não são razoáveis para que ela receba a proposta e comece a namorar com o cara.
Da mesma forma, as condições da ação penal, se não satisfizerem o que a lei traz para aquele caso concreto, não permitem que a peça acusatória seja recebida. Por isso que ela deve ser rejeitada. Pegar a diferença entre pressupostos e condições da ação penal, viram como não é tão complicado? Superaram o momento Biafra? Aí você diz, beleza, mas para fechar o balaio, me dê exemplos de pressupostos e exemplos de condições da ação penal? Só se for agora, patrão. Mas antes você, ligeiro feito coice de bacurim, agoniado feito cantiga de grilo e aperreado feito coice de preá, vai clicar na quarta parte da aula de hoje, por favor.